Olá, caro ouvinte, tudo bem? Eu sou a Beatriz, estudante de nutrição. Estou aqui para mais um episódio do podcast Alimente a Mente. O tema de hoje é hábitos alimentares na infância. Como formar uma relação saudável com a comida. Então, vem comigo entender como os hábitos alimentares são formados, o papel da família, estratégias para incentivar uma alimentação equilibrada, sem traumas ou culpas. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabia que os primeiros anos de vida são decisivos para a formação dos hábitos alimentares? Os especialistas chamam isso de janela de oportunidades. É nessa fase que a criança desenvolve preferências, se familiariza com sabores e cria associações, boas ou ruins, com os alimentos. Segundo o Ministério da Saúde, os primeiros 1000 dias de vida, contando desde a gestação até os 2 anos de idade, são fundamentais para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e obesidades, que já predominam na nossa sociedade e são responsáveis por a maior parte da mortalidade atualmente. Mas a alimentação vai além da nutrição. Comer também envolve emoções, vínculo com quem cuida e até como a criança enxerga o próprio corpo. As crianças aprendem observando. Se os adultos à sua volta comem legumes, frutas, variam um prato e demonstram prazer em comer de forma equilibrada, é muito mais provável que essa criança queira imitar. E daí vem a importância da influência do ambiente familiar. Agora, se esse ambiente é tenso, com gritos, chantagens ou recompensas, a criança passa a associar a comida ao estresse e não ao prazer e ao autocuidado. Por isso, o ideal é transformar as refeições em momentos tranquilos. Sentar à mesa juntos, conversar, deixar o celular de lado. Isso não apenas melhora a aceitação alimentar, mas também fortalece os vínculos familiares. Falando um pouquinho mais dos erros comuns na alimentação infantil, eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro deles é forçar a criança a comer. Isso pode levar à perda da autorregulação da fome e da saciedade, aumentando os riscos de transtornos alimentares. O outro é usar a comida como recompensa ou punição. Frases como "se você comer tudo, ganha sobremesa" ensina que certos alimentos são melhores do que os outros. Mas a solução também não é oferecer só o que a criança gosta. Isso limita o repertório alimentar e dificulta a aceitação de novos sabores. O importante é nunca rotular os alimentos como bons ou ruins. O ideal é sempre ensinar sobre o equilíbrio. Todos os alimentos podem ter espaço na alimentação, desde com moderação. Introduzir hábitos saudáveis não são fáceis, mas existem algumas dicas que podem ajudar esse processo. A primeira são as exposições repetidas e sem pressões. É importante saber que uma criança pode precisar experimentar um novo alimento 10 ou até 15 vezes antes de aceitá-lo. O segredo é oferecer sem insistir. É muito importante tentar transformar isso num momento lúdico. Então, apresentar esses alimentos de forma criativa, em pratos coloridos, com formatos divertidos, podem tornar a refeição mais atrativa. Tente sempre incluir a criança no preparo, de acordo com a faixa etária dela. Então, deixar ela lavar as folhas, montar o prato, escolher as frutas do mercado, vai ajudar todo esse processo de interesse e de aceitação e trabalhar a autonomia da criança. Lembre-se, comer bem não é só sobre o que se come, mas também sobre como se come. Reforce sempre a importância de comer com atenção. Mastigar devagar e prestar atenção no momento da refeição vão ajudar a promover a saúde desde cedo.
A comida carrega muitos significados: afeto, cuidado e cultura. Por isso, é importante que a criança cresça enxergando a alimentação como algo natural e prazeroso, não como uma fonte de ansiedade. Crianças que crescem ouvindo frases como "isso engorda", ou que são constantemente controladas no que comem, podem desenvolver vergonha, culpa ou compulsão alimentar no futuro. O ideal é que a alimentação seja flexível, equilibrada e sem rigidez extrema. Um brigadeiro no final de uma festa não vai estragar uma alimentação saudável. Privar a criança completamente de experiências alimentares normais também podem ter efeitos negativos. Uma das maiores habilidades que podemos estimular nas nossas crianças é a escuta ativa dos sinais de fome e saciedade. Quando forçamos uma criança a comer de tudo, mesmo quando ela diz que está satisfeita, estamos desrespeitando esses sinais e desrespeitando o corpo daquela criança. Permitir que essa criança diga "estou cheia" ou "não quero mais" ajuda no desenvolvimento da autorregulação. Ela aprende a reconhecer o que o corpo está pedindo sem comer por obrigação. A alimentação pode ser sempre um momento de aprendizado, experiência sensorial. Deixe aquela criança entender o cheiro, a textura, o som e o sabor dos alimentos. Deixe ela explorar e fazer a bagunça no início. Esse vai ser o caminho para a construção da confiança e da autonomia alimentar infantil. Bom, um ponto muito importante que muitas vezes não é abordado é o ambiente escolar. A gente sabe que muitas vezes as crianças passam mais tempo nas escolas do que com os próprios familiares. Então, é sempre importante alinhar objetivos e valores alimentares com as escolas e os professores. Entender qual é a cultura alimentar naquela escola. Se são oferecidos ultraprocessados com frequência para as crianças, se existe ações contra o bullying, antes de poder escolher aquela escola para o seu filho ou não. Outro ponto importante vai envolver os ultraprocessados, que as escolhas alimentares infantis é o marketing. Como a gente pode proteger a nossa criança disso? Parece impossível, eu sei, mas existem algumas alternativas. As crianças são o tempo todo bombardeadas por propagandas de alimentos ultraprocessados, coloridos, com os personagens favoritos delas, cheio de brindes. Isso vai estimular escolhas não saudáveis desde cedo, que podem ter consequências na vida adulta. Infelizmente, esses alimentos estão diretamente ligados ao consumo de açúcar, sal e gorduras em excesso. E é preciso atenção. Por isso, pontos como evitar exposição excessiva a telas, conversar sobre rótulos e escolhas de forma lúdica, ensinar pelo exemplo, são sempre necessários. Se o seu filho já tem hábitos alimentares ruins, isso é possível mudar, mas vai ser um processo demorado, que vai precisar de persistência, paciência e consistência por parte dos cuidadores. Uma alimentação saudável na infância não vai ser promovida de um dia para o outro. Então comece sempre aos poucos. Troque um alimento, mude a apresentação, envolva as crianças na decisão. Você pode precisar de mais de 10, 15 ou até 20 exposições para que ele aceite, como eu já falei antes. Mas esse processo é necessário e vai oferecer resultados. O mais importante é manter o foco em construir uma relação de confiança com a comida. Isso significa respeitar a fome, oferecer variedade, criar experiências positivas e, acima de tudo, evitar a culpa, tanto sua quanto da criança. A comida deve ser um instrumento de saúde, mas também de afeto, cultura e alegria. E se você gostou do assunto do nosso podcast, eu tenho algumas indicações, sendo elas o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, disponível no site do Ministério da Saúde, o Manual de Orientação de Promoção da Alimentação Saudável na Infância, disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu espero que você tenha gostado e aprendido muito com o nosso episódio.